Tudo bem? Oi, tô indo. E você? Tô bem. O que te traz ao plantão? Ah, sei lá, cara. Parece que não tô sentindo nada. E Como, confesso que nem sei se isso aqui vai poder me ajudar. como assim? Ah, sei lá. Todos os dias parecem iguais. Tô sentindo um vazio. E tô ficando sem perspectiva de vida. Tá. Vamos ir do começo, assim. Como é que é esse dia? Bom, eu acordo cedo todos os dias. Assisto videoaula no computador. E quando tá de manhã, eu fico escutando os meus pais brigarem na casa deles do lado. Daí, quando chego do trabalho de noite, cansado, eu fico escutando, sabe? Eles ainda discutindo na casa deles do lado. Porque, tipo, todos os dias é a mesma coisa e parece que as pessoas nem se ligam no que elas estão fazendo. Mas como assim? Ah, é que os meus pais vivem um casamento de aparência, sabe? Que afeta todo mundo naquele quintal. Tipo, mora eu, meus pais, minha avó e minha tia no mesmo quintal. São duas casas divididas por um mesmo muro e quando eles brigam, geral escuta e geral tem que ficar lidando com a parada e é horrível, cara. As pessoas nem se ligam no que elas estão fazendo. Como é que é falar disso? É insuportável. Porque quando eles brigam, eles ficam me pedindo para poder escolher um lado. Até minha avó, que já tá bem idosa, tem que ficar escolhendo lado, sabe? Enfim, qualquer pessoa que esteja por perto tem que escolher um lado e é foda. Parece bem ruim mesmo, bem ruim. Isso também acontece com a sua tia? Minha tia muito menos, porque tipo, os meus pais eles discutem, ficam falando mal dela o tempo todo e ficam falando que ela não gosta de trabalhar, mas pô, ela tá desempregada, não é porque ela quer não, é porque tá difícil pra todo mundo. Parece bem difícil pra ela nessa situação. O que mais acontece no seu dia? Bom, faço faculdade de história. Comecei há pouco tempo e eu não tenho nenhum tipo de amizade por lá, sabe? Porque as aulas estão sendo online e tudo mais. Então, sendo online e não sendo presencial, fica difícil de manter contato com as pessoas. E fora da faculdade? Eu trabalho numa farmácia. Comecei há pouco tempo também. Só que eu converso muito pouco por lá, então não tem nenhum tipo de amizade também. Bom, eu tenho um amigo de infância, o Rogério. O Rogério é maneiro. O Rogério é o único amigo que eu tenho aqui no Rio. Então, você morou fora do Rio? Morei. Morei 3 anos no Paraná e 4 anos em Minas. Paraná eu meio que odiei, cara. Mas Minas. Minas foi a melhor época da minha vida. Tenho muitos amigos por lá. Eu até peguei o sotaque de lá, sabe? Então você morava fora do Rio antes. É, eu fazia direito.
Fiz durante 4 anos. Bom, eu tava num estágio remunerado e eles sempre me falavam que eu ia ser contratado e tudo mais. Mas veio a pandemia, né? Precisávamos cortar gastos e você sabe como é. Estagiário roda primeiro. Parece bem complicado isso acontecer com você mesmo. Sinto muito por isso. A partir disso, assim, como é que foi voltar pro Rio? Foi bem difícil. Muito difícil. Porque eu tive que deixar muitos amigos pra trás. Agora eu tô num emprego que eu não gosto. Tô numa faculdade que eu acho que eu não vou dar um bom professor de história. Tipo, nada contra, sabe, quem estuda pra poder ser professor, mas eu acho que isso não é pra mim. Então, eu fico sem perspectiva nenhuma de futuro. O que pensando em relação à sua avó, Minha avó já tá bem idosa. Minha avó fica muito mal, sabe, com a briga dos meus pais. E eles não fazem nada, sabe? Não fazem nada pra poder cuidar dela. As únicas pessoas que cuidam da minha avó é eu e minha tia. Cara, tipo, é estressante demais, sabe? Muito estressante. é essa palavra que você usa? Sim, pô, estressante. Porque, tipo, minha avó já tá velha e todos os dias pra mim são iguais, são a mesma coisa, nada muda e tá vindo umas paradas estranhas na minha cabeça que eu não sentia há muito tempo. E eu tô começando a ficar com medo disso. Que paradas? Eu queria sumir. Como assim sumir? Tô pensando em acabar com minha própria vida. Isso é uma coisa que apareceu em outro momento, em algum outro momento? Uhum. Quando eu tava lá no Paraná. Como foi esse processo? Eu namorei durante 3 anos. O nome dela era Thalita. Thalita se pensava em se matar todos os dias, sabe? Tipo, e fazia questão de me contar isso. Ela planejava. Era foda. Eu tava lá, cara, tentando ajudar ela o tempo todo. Eu pensava que quando ela ficasse bem, a gente podia casar, ter filhos, sei lá. E eu fazia questão, sabe, de tipo, de estar ali com ela o tempo todo. Pra fazer com que ela se sentisse confortável. Pra que ela ficasse bem. Só que tipo, com o passar do tempo ela foi ficando bem. Melhorou até. E ela terminou comigo do nada. Do nada ela terminou comigo. Sem explicação nenhuma, sabe? Foi muito difícil pra mim. Porque, tipo, foi do nada, sabe? Então, vieram uns pensamentos e eu tentei pela primeira vez. Como é que é falar disso? Horrível. Porque era como se eu não significasse nada pra ela. Ela me largou, cara.
E me dá uma dor de cabeça falar sobre esse tipo de assunto. O que está presente aqui agora? Nessa respiração, nessa agitação? Eu não sei. Falar dessas coisas sempre engata umas coisas estranhas dentro de mim. É estranho demais, pô, porque eu tava ali pra ela e eu só queria que ela estivesse ali por mim. Não que eu fosse só um tipo de muleta, entendeu? Você sente que foi isso pra ela? Eu tenho certeza de que foi isso pra ela. Porque tu não vai ficar com uma pessoa que não te oferece alguma coisa, entendeu? E eu acho que quando uma pessoa fica fazendo com que você esteja se sentindo bem, e quando você finalmente se sente bem, e você descarta essa pessoa, quer dizer que você só foi um tipo de utilidade pra ela, entendeu? Nesse quesito. O que está presente agora? Tristeza, a raiva, porque eu tinha tudo e de repente eu não tinha mais nada. Como assim? Foram 2 anos, sabe? 2 anos pensando que quando ela ficasse bem a gente podia casar, ter filhos, construir uma vida juntos. Eu tava imaginando isso, pô, um futuro com ela. Aí, quando eu percebi que já não tinha mais aquilo, era como se eu tivesse perdido tudo, entendeu? E eu fiquei assim, futuro. Tem uma coisa muito forte aí, né? Depois que eu perdi tudo, desde então eu não tenho mais nada. Eu comecei a fazer faculdade achando que a faculdade ia me ajudar, mas eu não vejo mais futuro na faculdade porque eu não sei se eu vou dar um bom professor, entendeu? Então, eu todos os dias estou vivendo a mesma coisa e eu sinto que essa mesma coisa é um modo automático. Tipo, eu acordo, tenho faculdade, trabalho e casa. Eu não tenho nenhum minuto para poder descansar. E sabendo disso, eu começo a sentir que eu não estou sentindo nada. Como assim? É que parece que não tem diferença entre viver ou morrer. Como se eu morresse, eu pudesse acabar com esse vazio e com esse sentimento. Entendo. Você comentou sobre sua tia, sua avó, mas você não falou muito delas. Assim. Elas são legais. São pessoas que me fazem muito bem. Entendeu? Gosta de passar tempo com elas? Bastante. Quando eu tô com elas, é como se eu pudesse esquecer todos os meus problemas. Eu não tenho vontade de me matar, sabe? Não tem cobranças, nem pensamentos negativos. Mas eu sei que logo isso passa e que é só um processo. Entendeu? É só um processo. É.
que passa? Os momentos bons e a calmaria, porque logo vem a turbulência e o caos e tudo volta, sabe, a ser como antes. Mas os momentos bons somem para sempre? Não, O que está vinculado a eles então? Porque alguma coisa traz eles. são elas, né? Sei lá, eu sei o que você tá querendo dizer, mas se não for eu, tipo, elas precisam mais de mim do que eu delas, entendeu? Tipo, a minha avó tá velha e a minha tia tá desempregada. Mas eu não falei sobre uma questão de dependência. Mas acaba sendo. Porque se eu não estivesse morando ali naquela casa junto com elas, elas teriam que lidar com a briga dos meus pais sozinhas, sabe? Tem uma proteção aí. Tem. Isso é interessante, né? Porque é uma coisa que é presente nas suas relações, parece. Tinha isso no seu antigo relacionamento e parece que tem isso agora presente também. Isso é verdade. Eu nunca tinha parado para poder pensar nisso. Mas, tipo, elas precisam de mim. Elas precisam que eu esteja lá. Parece uma responsabilidade pesada, né? E mas se eu não estiver lá, quem é que vai estar? Precisa ter alguém. Precisa de mim, sim. Porque quando eu era criança, a minha avó, ela sempre me apoiava. Ela e minha tia estavam ali sempre, o tempo todo, durante a briga dos meus pais. Entendeu? A minha tia começou a namorar um cara de merda, que ficava mandando e desmandando o que ela tinha que fazer. Enfim, eu cresci e eu sinto que eu tenho que retribuir para elas tudo que elas fizeram por mim no passado. Tá na hora de fazer para elas o que elas fizeram por mim. Entendi. Você já conversou com ela sobre isso? Não. Porque parece que tem um turbilhão de coisas ali dentro. Eu não sei o quão difícil é manter isso, como é manter isso. Mas parece que é muito difícil. E isso reflete até na sessão. Eu te senti cansado a sessão inteira. Porque pelo menos cansado eu não fico pensando em me matar. Porque eu não sei se o ímpeto de fazer isso vier de novo, eu vou conseguir me controlar. Entendo que é difícil. Acho que é um momento também, com a mudança, com tudo que aconteceu, é um momento de você sentir o que está acontecendo, o que é mais interessante para você. E você ir manejando essas questões. Acho que esse é o momento. E, por outro lado também, elas duas
parece que elas são fatores positivos na sua vida, né? Não é só uma responsabilidade estar com elas. Tem um prazer em estar com elas. Há visivelmente isso. Eu prefiro que a gente possa falar sobre outra coisa, porque esse tipo de assunto me dá umas sensações ruins na barriga. A gente pode mudar de assunto? Claro. Do que você quer falar? Eu queria um hobby, sei lá. Boa tarde, Fernando. Como você chega? Eu tô um pouco agitado porque eu quero falar dos primeiros assuntos da nossa primeira sessão. Semana passada eu não tava muito legal, mas com certeza eu tava muito melhor do que na nossa primeira sessão. Mas ainda eu tava meio mal, sei lá. Hoje eu acho que eu tô bem melhor, eu acho. O que teve de diferente? Bom, eu procurei sair mais com meu amigo aqui do Rio, o Rogério, e vi mais novelas com a minha avó e minha tia. Sabe, foi maneiro. Eu consegui ficar de boas, sem muitas preocupações, na real. É uma mudança interessante, assim, do primeiro atendimento, né? Como você tá com isso? Bom, eu acho que na nossa primeira sessão pra cá dá um certo alívio. Não sei explicar, sabe? É muito difícil de explicar. Mas eu acho que eu consegui sentir essa semana mais leve. Com certeza, fazer isso fez uma grande diferença. Fez diferença em que, exatamente? Bom, na nossa primeira sessão, eu tava muito mal e eu consegui perceber isso. Eu tava anestesiado, não conseguia sentir nada e ao mesmo tempo tinha um turbilhão dentro de mim. É doido demais de falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu falava só coisas ruins e só saía coisas ruins, eu conseguia sentir coisas boas dentro de mim também. Aí durante essa semana parece que deu para poder sentir essas coisas boas junto com outras pessoas, sabe? Tem a ver com aquela sensação que você trouxe na primeira sessão? Sim, eu acho que tem. Isso é interessante, né? Porque lá na nossa primeira sessão você estava bem receoso de entrar nessa sensação, de falar sobre essa sensação, de falar sobre o que vem quando você está com essas pessoas, né? Isso é verdade. Sabe, são a minha tia, a minha avó e o Rogério. Mas são pessoas que sempre estiveram ali por mim, né? Rogério é um cara muito maluco.
Ele topa ir em qualquer parada, sabe? Até em ato que com certeza a PM vai tacar bomba. O cara é maluco. A minha avó, ela é muito engraçada, cara. Porque, tipo, ela fica vendo os caras nos filmes e fica falando que ela era apaixonada por eles quando ela era mais nova. Daí o cara aparece assim na tela e ela fica falando que sonhava com ele. É bem maluca também. Eu consegui responder a sua pergunta? Você não comentou sobre a sensação que você sente. Ah, sim, eu sinto uma certa agitação, na verdade. Mas é uma agitação boa, sabe? Porque é muito novo falar disso. É doido demais. Eu consigo perceber agora que tem pessoas que estão ali por mim, sabe? A minha tia Marli me disse que quando as aulas na faculdade voltarem ao presencial, eu vou conhecer novas pessoas, sabe? Ah, cara, são eles. Eles sempre estiveram ali por mim, né? E eu só consigo perceber isso agora. Não conseguia perceber isso na nossa primeira sessão. Quando eu senti essa agitação, eu fiquei com muito medo de que fosse o começo de um ímpeto, sabe? Então, agora olhando para aquele Fernando que chegou na primeira sessão, assim, como você se vê diante dele? Putz, dá uma diferença muito grande, né? Não tem nem comparação. Eu lembro em uma das nossas sessões, só que eu não sei exatamente qual, mas eu disse que eu não sabia se isso aqui poderia me ajudar. E agora eu vejo que tem pessoas que podem me ajudar nesse conserto, sabe? E que mesmo que as coisas não se consertem assim, sabe, de repente, é muito melhor do que nada. As coisas não vão se consertar assim do nada, mas ao mesmo tempo você não precisa passar por isso sozinho, né? Precisa enfrentar isso sozinho. Assim, tipo, eu ainda odeio o meu trabalho. Os meus pais não têm noção do quão a briga deles afeta todo mundo, sabe? Mas eu acho que agora eu consigo ver novos caminhos para mim. Tô bem, cara. Saí agora do atendimento.